Olá, pessoal, sejam bem-vindos para o canal. Hoje eu estou aqui com o Leonardo, da Habilitação do Russo. Esse é mais um vídeo que eu trago convidados da Habilitações. E hoje é a habilitação do russo, já temos a habilitação do espanhol, do alemão, do grego e a minha, do inglês, que eu falo bastante. E fala oi, Leonardo. Oi, gente, tudo bem? Mônica, obrigado por ter me chamado para fazer esse vídeo. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui, podendo falar sobre um curso que eu adoro muito. Então, é isso. O Leonardo faz habilitação português e russo, é isso? Uhum, isso mesmo. Na Letras, lá na USP, com a gente, com a gente, com... A gente Na... se vê o tempo todo dia. É. É. E em qual semestre você está, Leonardo? Então, no curso de letras, eu estou no curso geral de letras, eu estou no 5º semestre, no 3º ano, indo para o 6º agora. E no curso de habilitação, eu estou no 3º, indo para o 4º. Sim, legal. A gente está no mesmo tempo. Sim, a gente foi junto, foi para a mesma habilitação, não trocamos de habilitação no meio do caminho. Sim. E são quantos semestres a habilitação? O curso ao todo são 10 semestres. O ideal, o período ideal são 10 semestres, em que você vai ter a matéria de língua até o. Você vai ter 8 semestres de matéria de língua, claro que você teve 2 semestres de ciclo básico, então a conta fica fácil. Então, é o período normal do curso, assim. Imagino que para o inglês também sejam 10 semestres de período Isso. ideal. Sim, sim, a mesma coisa nessa parte. Uhum. Tá, e você escolheu o russo lá na hora do ranqueamento, mas o Não, russo... não. Não? Então já Não, não. vamos começar por aí. Ah, tá, tudo bem. Quando, assim, eu não queria fazer letras, na verdade. Não era meu plano, não era meu plano, assim, eu considerava fazer letras, falando, letras é um curso legal, eu faria com certeza. Até porque eu não sou tão chegado nas humanas, tanto que eu acho que letras funciona muito bem para mim por juntar muitas coisas, essas coisas de semiótica, estilística, tradução, tudo. E eu tinha como objetivo, como plano A, fazer física. Só que em dado momento eu comecei a ler algumas coisas de literatura, coisas sobre pessoas falando sobre tradução, essas coisas, eu pensei, isso daqui é um caminho para mim. E talvez fazer letras seja uma ótima ideia. E aí eu só fui. E, claro, eu já estudava russo antes de entrar na faculdade. Eu acho que com 14 anos eu comecei a me interessar pela língua. Claro que nesse momento eu não tinha maturidade para lidar com a língua. Eu acho que a gente vai até conversar um pouco sobre isso, sobre as diferenças entre o Sim, idioma russo e o idioma português. E, enfim, eu retomei os estudos, assim, com uns 17 anos, mais ou menos, e isso meio que me levou, assim, todos esses fatores me levaram a cursar letras, e quando eu entrei na faculdade já tinha muito claro que eu queria fazer russo. Eu entrei em dúvida em alguns momentos se eu fazia alemão, se eu fazia russo, porque eu gosto muito do alemão, e acho que hoje em dia eu adoraria ainda fazer alemão, mas eu resolvi no final optar pelo seguro, fazer o que eu já queria fazer, e uhum. estamos. Tá, então você já teve um contato prévio com o russo, porque eu ia falar disso. Por exemplo, Uhum. no inglês, é mais comum a gente ter um contato antes de entrar na letras, antes de ter que escolher a habilitação, mas o russo a gente não tem contato na escola. Então, Não, não como mesmo. você começou a gostar? Como foi esse contato? Aí você falou, você já deu. Nossa, essa história é difícil, porque é uma coisa muito particular e eu sinto que nada na minha vida é uma coisa assim que só um fator vai determinar alguma decisão. Eu acho que muitas coisas aconteceram comigo que me levaram a querer estudar russo, sabe? Foi um sonho que eu tive, uma situação. Eu tenho pessoas da minha família, assim, um tio meu falava russo, enfim, e várias outras coisas assim que meio que contribuíram para que eu tome a decisão, para que eu fale assim, vou aprender o alfabeto, e de aprender o alfabeto foi para outra coisa, e até chegar onde eu cheguei. Tá, sim, entendi. É sempre. É que a vida, assim, você fala, não, foi isso daqui que me fez tomar essa decisão, mas sempre um monte de coisa. A vida é complexa. Muito complexa. E tá, então no seu caso você teve um contato prévio, mas Tive, e as sim. pessoas, assim, e as pessoas que querem fazer o russo, elas precisam desse contato prévio como um curso, por exemplo, você acha necessário Não, ou dá não, para não, não. entrar do zero?
Muitas pessoas, elas escolhem ir para o russo quando tem aula de IEL, por exemplo. É uma coisa muito comum, porque a literatura russa é muito popular entre nós, aqui nós que somos da Letras USP, e os professores de introdução aos estudos literários, principalmente o 2, que você vai estudar prosa, eles gostam muito de passar Tolstói, gostam muito de passar Chekhov. E então, muitos alunos, eles tendo contato com essas histórias, com essas narrativas, eles pensam, talvez estudar russo seja uma boa ideia, porque de qualquer modo, são histórias muito boas, são escritores muito bons. O professor de IEL2, ele disse que o Chekhov é provavelmente um dos maiores escritores que já viveram nesse mundo, porque o que ele criou, a contribuição dele para a literatura mundial é uma coisa sem igual. Ele, assim, mudou os rumos da arte, da narrativa, do teatro, para sempre. Então, a literatura russa acaba sendo muito encantadora, e muitos alunos que têm contato com a literatura russa resolvem ir para o russo por causa disso. E a consequência disso, lógico, é que eles não têm nenhum contato, eles nunca tiveram nenhum contato com a língua. Não é, por exemplo, como no inglês, que você já entra, os professores dão aula em inglês. Quando eu soube disso, eu achei muito legal. Mas no russo isso é impossível, é inviável, porque não temos contato mesmo. Então, o curso começa do zero. Mas isso não significa que o curso seja fácil, porque é um curso corrido. E eu acho que a gente vai tocar nesse ponto muitas vezes, então nem vou entrar em detalhes. É um curso corrido. Tudo bem. Já vou entrar na próxima. Não, mas é porque a gente vai falar de cada coisa assim, eu tenho que me controlar para não ficar divagando. Imagina. Mas isso é real do IEL2. Eu acho que a gente teve o mesmo professor, porque também me apaixonei e quase fui nessa, mas com o francês. Porque Sério? Não sei se é o mesmo professor. Você leu Maupassant? Sim. Maupassant é uma delícia, Balzac. Né? Sim, muito bom. Até tem alguns livros que foi decorrência de IEL2, e a minha segunda opção de habilitação era o francês, justamente por conta de que legal. Eu falei, tinha que ser. Mas acabou sendo inglês. Então, é real essa influência da matéria de IEL2, que é Introdução aos Estudos Literários. Sim. Se você gosta muito da matéria, você vai querer ir para algum lugar nesse sentido. Sim. Então, entrando agora numa outra pergunta mais profunda, assim, no curso. Certo. Você falou que tem aulas de matéria de língua e de literatura. Isso. Como é dividido isso? Como fazer aula de literatura se não conseguimos ler no início ali um russo? Então tem uma dinâmica, né? Sim. Eu acho que o curso de russo, ele tem... eu sinto que, por exemplo, nas matérias do inglês, tudo é muito mais claro. Você estuda fonética, você vai estudar literatura, conto, literatura, teatro, essas coisas. E no russo você vai ter língua e literatura só. E linguística, no russo você não vai estudar. Se você adora linguística, se você pensa em ir para linguística ou pensa em ir para o russo, você não vai ver nada de fonética no russo. Você vai estudar a gramática normativa no russo. Então são coisas assim... aqueles embates que a gente vê entre a linguística e a gramática normativa no português, no curso de português, no russo não existe. Você não vai estudar, assim, sintaxe no russo. Não acontece. Você vai aprender a língua para aprender a traduzir. Eu sinto que é o foco principal deles. Você aprende a gramática, você aprende várias dinâmicas para poder ser tradutor. Então, e mais especificamente tradutor de literatura, porque nas próprias matérias, em algum momento você vai ter que traduzir as coisas que você está lendo, claro, que no momento muito mais avançado do curso, e é isso. Então, eu acho que dá para simplificar bastante essa questão no sentido de você aprende língua para aprender a língua e traduzir, e você estuda literatura para poder traduzir literatura e, enfim, estudar literatura. Quanto ao conhecimento de língua, sobre literatura, é claro que em certo momento você vai ter que ler a literatura em russo, mas nos passos iniciais, na verdade, em boa parte do curso, você não vai precisar. Suspeito que até o fim do curso você vai estar lidando com textos em português, literários. Então, assim, o primeiro
como o curso, nessas circunstâncias, ele se estrutura da seguinte forma. Você tem nos dois primeiros semestres, no primeiro ano, né, os cursos de língua. São 3 aulas de língua por semana, com 2 professoras, que são ótimas, ótimas mesmo para você começar, porque elas são minuciosas, elas vão te dar uma bagagem gramatical muito boa, uma bagagem de conversação, de certa vivência com a língua que é essencial para conhecer a cultura russa e, enfim, exercer o trabalho de tradutor da melhor forma possível. Já no segundo ano, você vai ter 2 aulas de língua e uma de literatura, que vai ser o primeiro curso, o curso introdutório da literatura, que é a Introdução à Literatura. Uhum. Bem simples, né? E nesse curso de introdução, você vai estudar a origem da literatura russa e os seus primeiros passos. Então, assim, é importante lembrar que a literatura russa, assim, com esse nome, literatura russa, ela surge no século XIX só. O Alexander Pushkin é um escritor muito importante, ele é essencial, inclusive, assim, os escritores russos, eles têm uma coisa, assim, de rejeitar o passado, enfim, o Mayakovsky é um passo muito importante, porque ele fala assim, não, tudo que veio antes não é bom, mas o Pushkin, ele é idolatrado por todos os escritores, ele foi um Camões do nosso português, assim, o que ele criou, ele meio que instituiu, em certa medida, a língua russa. Porque antes a língua oficial era o eslavo eclesiástico, e essa língua russa que era falada era uma língua de camponeses. Não era uma língua que tinha um certo valor social. E a mesma coisa aconteceu mais ou menos com o nosso português. Assim, ele existia há muito tempo, mas em dado momento ele começou a surgir como língua oficial, com Dom Dinis, com Camões. E, enfim, é bem a dinâmica disso. E nosso curso de literatura russa, de introdução à literatura russa, ele foca no Pushkin, para começar, e depois vai indo para Gogol e para Dostoiévski, que são partes essenciais da literatura russa, enfim. E o que vem antes não é muito estudado. Então, você tem as crônicas, as bulinas que são poemas antigos, são muito interessantes, mas não são muito estudados. Eu acho que acaba não sendo uma demanda muito forte do curso. Enfim, estudar esses textos mais antigos, até porque são muito difíceis de ler. Porque é um registro de linguagem muito mais antigo, tem palavras muito estranhas, assim, enfim. Começar pelo Pushkin é muito bom. E na medida que você vai avançando, depois que você tem os cursos de introdução à literatura russa, você vai começar a ter as especificidades dessa literatura. Você vai estudar poesia, vai estudar prosa, vai estudar crítica russa, porque os críticos russos, eles são muito importantes. Inclusive para pessoas que não são do russo, sabe? Muito bem-vindo, por exemplo, Lebakhtin, Vladimir Prop, Eleazar Militinsky, apesar que esse último, Eleazar Militinsky, que é uma figura importante, ele é um pouco mais próprio do universo russo, mas a contribuição do Bakhtin, do Vladimir Prop, são para todo o estudo de crítica literária do século XX é muito importante. E vale a pena para qualquer um, assim, é uma recomendação geral para você que gosta de literatura e gosta de estudar contos e folclore. Eles são um prato cheio para você poder desbravar esse mundo. Então a crítica russa acaba sendo muito importante. Teatro russo, que é uma matéria que eu estou fazendo agora, é uma matéria extremamente interessante também. Assim, eu estou tendo ainda os cursos de introdução à literatura russa, mas teatro russo é uma matéria que você pode adiantar. O que a professora é obrigatória. É obrigatória, mas o período ideal dela é o 9º semestre. É uma matéria do último ano. Então, a professora, inclusive, ela fala para você, se você acabou de começar a habilitação, não faça teatro russo. Porque é um curso difícil. E eu tô achando bem difícil, mas eu tô conseguindo levar. Até porque eu tinha uma bagagem de russo antes, eu tenho conhecimento, eu li bastante literatura na medida que eu entrei na faculdade e fui estudando tudo. Então, para mim tá sendo mais simples, mas não é recomendado que se faça, por exemplo, uma matéria do 9º semestre no teu 5º. Coisa simples. Então, o curso, assim, se for resumir bem, nesse sentido, é isso. Você vai ter matérias de língua, onde você vai aprender a gramática, vai aprender
como traduzir as coisas, e vai ter as matérias de literatura, em que você vai estudar a história da literatura, vai ler os textos canônicos e, eventualmente, vai traduzir alguma coisa. Sim, obrigada. Você fez um grande apanhado sobre tudo. Eu espero ter sido claro só, porque eu sinto que eu começo a me empolgar para falar, eu fico confuso. Não, tá ótimo. Então tá bom. Uma curiosidade, as aulas são ministradas em russo ou em português? Olha, não, todas as aulas são em português. A gente tem uma professora que é nativa, que é a professora Iliena, que inclusive tem vários vídeos na internet, você pode procurar, é muito interessante ela falando sobre Dostoiévski, sobre Turgenev, bem legal. Mas assim, de resto as aulas são todas em português mesmo. Claro que eu, na condição de um aluno que está no 5º semestre, que está tendo língua 3 e introdução à literatura russa, eu não tenho conhecimento para dizer com assertividade que em nenhum momento você vai ter uma aula em russo, mas eu acredito que isso não aconteça mesmo. Eu acredito que todas as aulas sejam em português. Talvez a Helena, em momentos, como é a professora nativa, em momentos mais avançados do curso, ela se sinta mais à vontade para poder conversar com a gente em russo, mas não é como no inglês, que você já entra, todo mundo falando inglês. Não funciona dessa forma. Sim. O inglês é um pouquinho questionável, isso não é muito, também, mil maravilhas, porque cobra essa proficiência no nível mais avançado, sem oferecer aula de língua. Aí é o nosso contrário do curso. Nossa, exatamente. Sim. Verdade. E se você teve contato antes com o russo, você teve dificuldades ou você não enfrentou dificuldades com a Eu não habilitação? enfrentei dificuldade nenhuma. Inclusive, ter aprendido russo antes me serviu muito para não olhar com novos olhos. Inclusive, por ter estudado russo antes, eu senti que eu estava passando meus conhecimentos a limpo, porque eu estava vendo desde o começo coisas bem elementares e algumas coisas eu tinha deixado passar. Porque é normal a gente deixar passar algumas coisas. Inclusive, se eu começar de novo a estudar russo do zero, talvez eu perceba que tem coisas que eu não tinha prestado atenção e agora eu vejo com novos olhos e percebo coisas que eu não percebia antes. Mas eu acho que a parte mais interessante de já entrar sabendo o que eu estava vendo era justamente poder ajudar as pessoas que estavam tendo dificuldades, principalmente, e poder acompanhar a evolução dessas pessoas e ver mais ou menos como que é aprender. Então, eu fico inseguro de falar sobre como é aprender russo na habilitação, porque eu não aprendi exatamente russo na habilitação. Foi uma coisa, eu entrei e fui vendo as aulas, eu já sabia as matérias, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, por ter convivido com a minha sala, por ter passado muito tempo com eles, eu consigo mais ou menos sacar as dificuldades, o que não é tão compreensível, e que para mim ficou muito claro com o passar do tempo e com a vivência com a língua. Entendi. Então, você já estava habituado com o alfabeto é diferente, certo? O alfabeto é diferente. Se você quiser, eu posso até mostrar aqui Por favor. Beleza. Ó, gente, isso aqui é um livro do Dostoiévski. Se você... Tá invertido aqui? Não, então tá ótimo. Esse daqui é o alfabeto russo. É interessante porque é um alfabeto fácil. A alfabetização no curso dura uma semana, porque não tem segredo. Funciona mais ou menos da mesma forma como as letras latinas. Se você sabe o alfabeto grego, mais fácil ainda, porque tem letras que são iguais no alfabeto grego. Mas longe de ser um alfabeto hebraico, um alfabeto árabe, um alfabeto assim, armênio, por exemplo, que tem muitas letras, às vezes são coisas muito ambíguas, fica muito difícil de saber. Eu considero o alfabeto russo muito fácil de aprender, ele é um pouco assustador. Essa aqui é uma página do livro O Idiota, vê se foca certinho. É um alfabeto normal. Algumas letras assustam. Tem uma letrinha que parece um X com um risco no meio. Tem outra que parece um 4, tem uma que parece um 3. Assusta um pouquinho, mas não tem segredo. Uma vez que você se acostuma com as letras, com os sons, fica muito simples. Porque uma letra representa um som,
muito parecido com o português. Existem coisas que são um pouco complicadas, mas enfim, com vivência você se acostuma fácil. Sim, sim. Eu acho que a gente também tem um pouquinho de choque em relação ao alfabeto, quando a gente quando a gente está no ciclo básico ali com elementos de linguística, o alfabeto fonético. Nossa, sim, sim. Eu acho uma delícia aquele alfabeto fonético. Eu gosto muito daquele alfabeto. Uhum. Mas, assim, o alfabeto russo é mais fácil. Tem menos letrinhas, tem menos nuances. Tá. Então, da área de língua, literatura, você tem alguma área que você mais gosta, que você já sentiu isso dentro do russo? Então, é uma questão complicada, porque eu acho que é muito geral isso. Todas as pessoas que entram no curso de russo, elas vão querer estudar literatura. A literatura é o grande, assim, é o motivo pelo qual o curso de russo surgiu. O curso de russo ele surgiu mais ou menos na década de 70, pelo professor Boris Schneiderman, que é uma figura muito importante, muito cultuada no nosso curso. Ele é o pai espiritual de todos nós, inclusive traduziu muitos livros, tem muitos livros publicados. Se você quiser procurar alguma tradução, algum texto russo, provavelmente a tradução vai ser dele. É um tradutor muito bom, e eu posso comprovar isso, porque eu já estudei traduções dele. Então, assim, e ele ele montou esse curso, ele formou esse curso para formar tradutores, e tradutores de literatura. Então, acaba sendo, por tradição, uma coisa forte no curso. Eu acho que a literatura é o grande forte. Se você gosta de estudar literatura, entrar no russo é um bom negócio. Você só tem que passar por uma língua que é difícil de aprender, mas a recompensa é muito grande. Sim, entendi. E como são as avaliações? Mudando um pouquinho o assunto. Os É uma boa trabalhos pergunta, boa pergunta. são em russo, em português? Tem que entregar fichamento em russo? Mas você já falou bastante da tradução. Tem atividade de tradução? As atividades de tradução, elas são num momento bem avançado do curso, quando esse trabalho não parece tão difícil. Uhum. Não que, assim, eu tenho a impressão, na verdade, que tradução parece uma coisa muito mais fácil do que é. Quer dizer, quando você imagina o trabalho do tradutor e quando você faz a tradução em si, parece que são coisas muito diferentes. Pelo menos para mim foi isso, sabe? Eu faço um projeto de iniciação científica e nesse projeto eu tenho que traduzir um texto. E eu pensei, traduzir é uma atividade tranquila, legal, né? Mas assim, quando eu chegava no momento de traduzir, tinha dias que eu começava a chorar, porque eu não conseguia arranjar uma solução para uma passagem que em russo é muito fácil de entender, mas em português parece que tudo que eu elaboro fica incompreensível. Ou às vezes eu não consigo encontrar uma palavra para transmitir o mesmo significado que ela tem na língua original. Então, a tarefa de traduzir acaba sendo um pouquinho assustadora quando você começa a traduzir de fato. Mas a avaliação em relação à tradução, imagino que não seja um bicho de sete cabeças. No primeiro ano, em que você só tem as aulas de língua, as avaliações elas funcionam da seguinte forma. Você tem duas professoras e essas duas professoras vão ter métodos diferentes para avaliar. Uma dá 2 aulas por semana, essa aqui dá 2 aulas por semana, ela ensina gramática, e a que dá uma só aula por semana vai ensinar conversação, tópicos de cultura, é uma aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais variada, no sentido de você vai aprender coisas mais amplas, assim, um aprendizado um pouco mais amplo. Só que sem essas 2 primeiras aulas de gramática, fica muito mais difícil você ter acesso, um acesso bem consolidado a essa terceira aula. E dessa primeira que dá 2 aulas por semana, você vai ter provas, são 2 provas por semestre, para cada caso, porque a gente aprende, o curso ele anda no sentido de casos, nos primeiros 3 semestres de língua. Porque a língua russa ela é como o latim, tem 6 casos, e você vai aprendendo de duplinhas. Então, assim, cada prova que você tem vai ser um caso. O primeiro caso é o nominativo, você vai ter uma prova de nominativo. O segundo caso é o caso prepositivo, você vai ter uma prova de prepositivo. E isso daí para todos os casos até o fim do terceiro semestre.
E ao mesmo tempo que você é avaliado pelas provas, essa professora vai te avaliar a participação nas aulas e as lições, que é uma coisa muito importante, inclusive, nesse curso, porque a carga de lição de casa é bem alta. É assim, a professora, ela chega e passa assim, não, vocês vão fazer uns, é um livro que a gente tem, posso até compartilhar, posso deixar aqui, você pode colocar até no vídeo, porque, enfim, é um PDF, todos podem acessar. E nesse PDF você tem uma lista, assim, são 400 páginas de exercício, e ela fala assim, ó, você faz assim, do caso nominativo, exercício 1 ao 10. E você vai ficar 1 hora escrevendo, vai cansar a mão de escrever em russo, e depois você vai ter que entregar ela e você vai ser avaliado gradualmente na medida que você entrega as lições, porque toda aula vai ter lição, se você entregar todas, você ganha seu 10 e felicidade. Com a outra professora, que é a que ensina conversação, tópicos de cultura, tudo, as avaliações são muito mais naturais. Ela passa as atividades, e na medida que você participa das atividades, você vai ser avaliado. E é muito fácil tirar nota nesse sentido, porque é muito dinâmico, é muito legal, é muito bom de participar, então acaba sendo bem mais leve nesse sentido. Eu fiz a matéria de tradução, voltando para o início do que você tinha falado, e realmente é muito difícil. Nossa, é só passar a ideia, mas a ideia também, por exemplo, no português, a gente tem palavras muito maiores, né, em extensão. Sim, exatamente. Curtas. E aí, quando você pensa em rima, quando você pensa em uma construção mais rítmica, exato. fica complicado. Nossa, assim, traduzir poema não é fácil. Você tem que ser um artista para traduzir poema. Sim. Você tem que recriar o texto. É muito interessante quando você olha por esse lado, porque desmistifica uma aparente facilidade do trabalho e valoriza bastante o trabalho do tradutor. E, por exemplo, no russo, é uma língua que existem muitas nuances, porque explicar coisas dos sentimentos humanos em russo parece que flui melhor. Por exemplo, você tem em russo 2 palavras que quando você passa para o português vai ser sentido / sentimento. Mas a forma como sentido e sentimento se diferencia em russo com 2 palavras vai ser um pouco diferente. Então, e você tem que lidar com essa nuance, e quando você traduz, você tem que ter isso em mente sempre. Tá, e você tem alguma recomendação? Você já falou de vários livros, você acabou de falar desse PDF. Alguma recomendação para entender esse universo da literatura, talvez, ou da língua? Alguma leitura? Nossa, é uma ótima pergunta. Eu acho que existem muitas leituras boas para você que quer entrar nesse mundo. Eu posso indicar, inclusive, a Editora 34, porque é uma editora que há coisa de 20 anos trabalha editando obras de literatura russa, claro, de outras literaturas mais para o leste do mundo também, mas a literatura russa acaba sendo um foco deles, então tudo que você pegar da Editora 34, que for de literatura russa, é um produto de qualidade, você vai ter acesso a um texto que é muito bom, então eu posso recomendar essa editora de antemão. E se eu for entrar em detalhes sobre recomendação de livros, eu posso pegar o livro? Eu Pode. Acho que eu tenho ele aqui, facinho de pegar. Desculpa, viu? Ó, seguinte. Eu acho que para quem quer descobrir literatura russa, esse livro aqui é essencial. Clássicos do Conto Russo, é da Editora 34. Esse livro aqui, ele é interessante pelo seguinte: ele passa por toda a história da literatura russa, ele começa por Alexander Pushkin, passa por Tolstói, por Dostoiévski, e vai longe. Ele vai lá para o século XX, já depois da Revolução, e vai tratar de autores como Gorky que foi um dos iniciadores, junto com Anton Chekhov e outros escritores do século XX. E você vai até Isaac Babel, que é um escritor muito importante, já no período da União Soviética, e um pouquinho antes também. Bom, enfim. Esse livro aqui ele é interessante porque traz boas traduções, ele tem uma ótima introdução,
da professora Arlete Cavalieri, e muitos contos, tem muito texto aqui. É um livro de bolso, a letra é pequenininha, então tem muita coisa para ler. Tem muita coisa para ler, é um livro que vale muito a pena conhecer. Outro livro que eu acho importante também é esse daqui, do Alexander Pushkin, A Dama de Espadas. Muito pelo seguinte, Alexander Pushkin é muito importante, tanto na prosa quanto na poesia, e esse texto e esse livro aqui, ele traz os dois. Traz ótimas traduções da prosa e ótimas traduções da poesia também. Poesias do Pushkin são maravilhosas, é como ler Camões, sabe? Parece que a linguagem é muito natural, é muito lírico, é muito bonito, ideias profundas são comunicadas, a linguagem não é muito rebuscada, sabe? É uma linguagem simples, então é uma experiência assim sem igual, é como ler Camões. Uhum. E eu acho que eu teria, não, acho que esse livro aqui, esse aqui, ó, Mikhail Blaskin, Problemas da Poética de Dostoiévski, eu acho que é um livro legal, é um ótimo livro, mas eu acho que ele não é essencial para você fazer o curso. Mas fica a recomendação, que é um livro bem interessante de ler, meio que ilumina uma questão crítica muito importante do Dostoiévski, que é um escritor, inclusive, muito famoso, que as pessoas gostam muito de ler, então, e muitas pessoas entram no curso por causa do Dostoiévski, então é importante para as pessoas interessadas conhecer esse livro. Obrigada por trazer todas essas informações. Ah, Estou imagina. aprendendo aqui com o vídeo. Outra coisa, eu acho que sobre o negócio dos livros, para quem quer aprender língua, não tem. No sentido, assim, tem, mas para fazer o curso, geralmente você vai precisar desse livro, desse PDF, livro de exercícios, que é fácil de encontrar. Tanto que a gente usa esse livro, só que uma versão espanhola, cujo nome é Russo en Ejercicios, desculpa o meu espanhol, que é se não me engano, de uma estudiosa de russo que se chama Havronina. É fácil de achar esse livro, esse PDF. Mas fora isso, os professores de língua eles vão passar um material que é meio próprio, então não precisa se preocupar com essa questão. Existem muitos materiais para estudar russo na internet, muitos mesmo, sabe? Coisa de vídeo, aplicativo, livros. Eu prefiro os livros, eu coleciono livros, mas para a língua não é necessário, porque os professores eles vão disponibilizar todos os materiais para você. Sim, é um pouquinho diferente do latim, por exemplo, que tem um aprendendo latim, tem um Não aprendendo existe um aprendendo russo. grego. Não existe aprendendo Não russo, existe. né? Poderia ter um bom método para aprender, mas é claro que quando você fala de línguas clássicas, acaba sendo uma dinâmica muito diferente de aprendizado mesmo. Mas, mesmo assim, a gente sente falta um pouco de um material, assim, consolidado, que tenha uma qualidade realmente, assim, que seja largamente usado pelos estudantes, algo que una os estudantes de russo, por assim dizer. Não existe, mas não é um grande problema, porque as pessoas aprendem mesmo, as professoras são muito boas, então dá para aprender tranquilo, mesmo com esse problema, posso dizer. Uhum. Eu acho que isso a gente também aprende na faculdade de ensino, no geral, que é ser mais independente em relação a material, porque a gente vai Não, atrás, a gente tem interesse, a gente vai lá e busca. Eu acho que antes da faculdade era só se o professor der aquilo eu vou ler, senão não vou, sabe? exato. A gente ganha isso também. Nossa, quantas vezes já não falaram, você tem que ler esse capítulo desse livro. Aí você vai procurar na internet, não acha, você vai procurar na biblioteca, não acha, e você fica. Uhum. Sim. Assim, é raro, mas acontece, assim, do professor passar para você textos que são impossíveis de achar. Uhum. E essa independência, inclusive, quer fazer letras, é absolutamente necessária. Sim. Esgotado, nem no sebo tem mais. Nossa, nem fala. Uhum. Mas, sim, por um lado é divertido, porque eu, pelo menos, gosto dessa experiência de ser meio. De ficar procurando nos sebos as coisas, de ficar procurando na internet por bastante tempo. Encontro coisas muito valiosas, assim. Eu me empenhei há um bom tempo já em ficar colecionando PDF, porque às vezes eu acho, por exemplo, obras completas de autor X em PDF. Aí eu só baixo. Talvez eu nunca leia. Mas Uhum. é importante porque vai que, Uhum. sabe? Sim. E você acha que depois das aulas de línguas e lá para o final, ou no período que você está agora, no quinto semestre,
dá para ter uma compreensão do russo em relação a leituras, compreensão e expressão oral, expressão escrita? Dá para sair com essa compreensão e expressão? É uma ótima pergunta, muito boa mesmo, pelo seguinte. Ainda no segundo semestre, eu já estava trabalhando no texto da IC, claro, não tinha começado a IC ainda, mas estava planejando. Eu mostrei para uma amiga minha que tinha estudado, e ela, assim, começou o russo do zero, e ela começou a ler o texto, e ficou surpresa porque ela estava conseguindo entender. É um texto muito difícil, um texto, assim, a dificuldade desse texto é alta, só que mesmo assim, ela encontrou muitas palavras que ela já conhecia. Então, eu pude perceber, a partir daquele momento, que o curso, embora seja corrido, seja um curso trabalhoso, ele te dá uma bagagem boa e rápido. Só que, mesmo assim, eu acho que a expressão oral, no final das contas, acaba sendo uma competência que o curso não se preocupa tanto assim em dar. Você vai aprender a entender, a falar, a escrever tudo, mas tudo que for relacionado à expressão, eu acho que expressão oral e escrita também, por isso que eu estou falando desse jeito, acaba tendo uma certa defasagem. E eu acho que isso é normal nas habilitações dos cursos de letras, principalmente daquelas línguas que são mais difíceis, sabe? Eu acho pouco provável que as pessoas, por exemplo, do chinês, do árabe, do hebraico, saiam consistentemente falando a língua. Você vai ter casos, principalmente aqueles que fazem intercâmbio, conseguem ter uma proficiência melhor da língua, mas aqueles que não fazem, via de regra, não vão sair com fluência. Vão sair com bom nível, vão sair entendendo, sabendo ler, e eu acho que leitura é uma coisa muito importante no curso de letras nesse sentido, quer dizer, você vai conseguir consistentemente ler as coisas que você entra em contato daquela língua que você aprendeu, mas expressão oral escrita já é uma competência que vai exigir um certo esforço fora do curso. Se você cursar muito bem o curso, tirar ótimas notas, talvez você ainda assim não consiga ter fluência na língua. É uma coisa que por um lado é ruim, mas por outro lado mostra como é caro para a estrutura do curso a competência de traduzir, porque acaba sendo uma vivência diferente e é uma coisa em que a gente vai acabar se especializando. Isso pelo menos no russo. Acho que no árabe, no hebraico, pode funcionar de forma diferente, mas por serem línguas muito diferentes, a gente vai encarar esse problema de qualquer jeito. Sim, eu acho que até essa questão que você falou, até nas línguas mais comuns, como o inglês, também depende de uma ação do próprio aluno, do Sim, que só a sim. sala de aula para ter uma fluência. É Porque que a fala é aprender. muito trabalhada também. Isso é absolutamente normal, porque também é uma sala de aula com muitas pessoas, é muito difícil treinar, por exemplo, 20 pessoas para falar fluentemente uma língua, sabe? Com pouco tempo que a gente tem e tudo. Então é complicado. E você falou bastante da parte de tradução como uma profissão também, né? Alguém formado em russo pode trabalhar em quais áreas? Tradução? A pessoa que se forma talvez não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque é uma questão sobre a qual não refleti tanto, porque na parte que me toca, aprender russo vai ser útil para mim como tradutor e como acadêmico, porque eu tenho como plano principal fazer o meu mestrado, fazer o meu doutorado e, enfim, gostaria muito de trabalhar como professor. Professor, assim, de qualquer área dentro daquilo que eu posso estudar, ou seria tranquilamente um professor de alguma coisa mais linguística, porque eu gosto muito de linguística, da parte da literatura, enfim. Tenho como objetivo mesmo ser professor, é o que eu mais quero fazer, e o trabalho de tradução acaba sendo, assim, uma atividade que eu gosto muito, que me diverte muito, apesar de às vezes me tirar do sério, e eu penso nisso como algo que eu gostaria muito de fazer pela minha vida. Fora isso, eu acho que qualquer coisa que
que qualquer curso superior te possibilite como profissão, sabe? Coisas que não estão diretamente relacionadas para a área, mas a vivência que um curso superior te dá vai possibilitar que você exerça, sabe? Então, assim, de modo específico, se você for pensar especificamente no russo, vai ser tradução e academia, a carreira acadêmica, enfim. Que, se por um lado parece... não parece ser muito vasta a gama de possibilidades, a vida acadêmica para quem estuda russo na USP é interessante, porque você tem um curso de pós-graduação que tem muitos alunos, você tem muito estudando, muita gente lendo literatura russa, então acaba sendo algo bem um campo fértil para você que quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, enfim. Recentemente tem sido um pouco mais difícil, por causa de todos os cortes, falta de professores, assim, a gente está num pico das magras, mas pode ser que futuramente as coisas voltem a serem mais frutíferas e, enfim, como a literatura russa acaba tendo uma audiência considerável, e provavelmente vai continuar tendo, porque as pessoas continuam descobrindo novos autores. Se antes as pessoas adoravam Dostoiévski, hoje falam de Turgenev, de Dostoiévski, Tolstói e ainda outros. Então, sempre vai ter possibilidade que você quer ir para a vida acadêmica. E traduzir junto, assim, ou você pode trabalhar com traduções de outras áreas também, plenamente possível, mas a literatura também é uma possibilidade bem frutífera, posso dizer. Sim. Você falou que você poderia também pensar em ser professor. Você pensa em fazer a licenciatura no russo ou no português? A licenciatura no russo meio que não existe, infelizmente. Existe. Não existe, não existe. Claro, para o inglês eu imagino que o curso de literatura russa, o curso de licenciatura seja muito interessante, tenha muitas matérias para aprender. Mas no russo você vai o mesmo curso que alguém do russo faz, o sujeito que faz árabe, o sujeito que faz hebraico, o sujeito que faz chinês vai aprender. É uma matéria que a gente tem na licenciatura que é metodologia de ensino de línguas orientais. O que é muito engraçado porque russo nem é considerado uma língua oriental, mas faz junto. Até porque eu acho que por questões estruturais, por ser uma língua eslava muito diferente das línguas mais ocidentais, que são as línguas latinas, até mesmo as germânicas, acaba entrando nesse balaio e, enfim, a única matéria que a gente tem é metodologia de orientais. E de resto é só português. É só licenciatura do português. Sim, você pretende fazer do português? Pretendo. Eu pretendo fazer... Eu não estou muito empolgado com a licenciatura. Eu teria começado a licenciatura esse semestre, mas eu fui chutado dessa matéria, porque eu tive que pedir requerimento, porque foi uma ideia... Eu tive essa ideia só depois da última interação de matrícula. Sim. E eu não consegui, infelizmente, a vaga. O que é muito engraçado para que às vezes a USP é uma bagunça, porque no Moodle eu tô cadastrado na matéria, eu recebo os e-mails da matéria, eu recebo os links do encontro do Meet da matéria, mas no Jupyter eu não tô cadastrado. E agora, como algo bem aleatório... Não, nossa, não, mas tudo bem. Chama o Jupyter, né? O Jupyter é a nossa plataforma para acessar as informações da faculdade, e agora a gente não vai ter mais o Jupyter. Como a gente vai chamar ele de Lúcifer, essas coisas? A gente vai ter que inventar um apelido. Acho que são questões essenciais. Eu acho que quando for divulgado o novo nome da plataforma, a gente tem que fazer uma mesa redonda, uma enquete na internet. Exato. Mas, assim, voltando para o assunto da licenciatura, eu pretendo fazer. Mas, claro, quando você quer ir para a vida acadêmica, a licenciatura não é tão essencial. A licenciatura ela se apresenta essencial se você quer ir dar aula em escolas, ou sejam escolas de ensino médio fundamental, sejam escolas em que você vai lidar com um público mais jovem. Porque para dar aula para universitário, você vê os professores da USP, você tem uns lá que são complicados, eles não parecem estar muito afim de dar aula, mas eles estão lá, dão uma matéria, tudo, e fazem as pesquisas deles. Sim, polêmico. Não, mas é verdade.
tem professores lá que não querem dar aula. E normal, mas é uma questão difícil, é uma questão institucional difícil, né? Se você quiser ser pesquisador, você tem que ser professor, você não pode ser uma coisa ou outra. É bom para refletir. E agora você já está no 5º semestre, você se surpreendeu com algo no russo, já que você já teve um contato prévio, então talvez, assim, pela estimativa não seria tão surpreendido, mas você se surpreendeu, teve algo que você entrou pensando e depois de um tempo mudou completamente ou parcialmente, ou você percebeu que tinha alguma diferença sutil? Eu acho que no curso de russo eu não tive nenhum grande choque. Não vi nada assim que mudou o que eu pensava. Ao contrário, eu fui construindo um conhecimento mais sólido, fui percebendo coisas que eu não percebia, e fui lidando com regras. Eu acho que vai ser difícil explicar essa parte, mas funciona da seguinte forma. Quando você tem uma certa vivência com uma língua, você começa a enxergar alguns padrões. Mas, ao mesmo tempo, você não enxerga esses padrões como regras gramaticais. São coisas que vêm naturalmente para você. Talvez você que estude inglês, para você que estuda inglês, isso seja muito claro. São coisas que você sabia fazer, mas você não sabia muito bem como aquilo se constrói teoricamente. No russo você tem uma distinção que é muito importante, que são pronúncias brandas e pronúncias duras. É muito simples a diferença, é claro que é um monstro de 7 cabeças para quem está começando, mas essa distinção, que é uma distinção de nível fonológico, ela vai criar muitas regrinhas. Por exemplo, essa letra não pode encontrar com essa. Se essa letra encontrar com essa, ela se transforma nessa letra. E, para mim, aquilo estava muito natural, mas não funcionava como regra. E eu tive que aprender aquilo de novo, mas aprender como se fosse uma regra gramatical, e não uma coisa que acontecia naturalmente na língua. E, então, esse exemplo ele serve para iluminar muito uma questão que foi aprender russo na faculdade. Que é aprender aquilo de um lado muito mais solidamente teórico. Mas surpresas não tive muitas. O russo ele é uma língua complicada. Eu brinco falando que os gramáticos de russo eles não entendem a língua deles, porque se for pegar um exemplo, comparar russo com o tcheco, que são duas línguas eslavas, são duas línguas que têm a mesma raiz e funcionam mais ou menos da mesma forma. O russo tem duas conjugações principais, que se você for olhar pelo lado gramático, é uma conjugação que usa uma vogal temática e uma conjugação cuja vogal temática não é nada, é um morfema zero. No tcheco, você tem 7 conjugações. Só que se você olhar as duas línguas, elas têm mais ou menos os mesmos padrões de conjugação. Então quer dizer que assim, o que no russo seria uma exceção, no tcheco acaba sendo uma conjugação nova. Por exemplo, existe uma combinação específica de letras que quando aparecem no verbo, elas mudam totalmente. No russo, aqui, isso é a primeira conjugação. No tcheco, isso é uma conjugação nova. Então, coisas assim, no russo, aparecem frequentemente. Você tem exceções às regras, mas o grupo de palavras que entram nessa exceção é tão grande que é difícil pensar que aquilo é uma exceção. Mas a gramática considera como exceção. Poderia ser uma nova regra, mas é exceção. Isso deixa tudo um pouquinho mais difícil. O russo parece uma língua muito confusa e cheia de detalhes, mas uma vez que você se acostuma, é claro, fica simples. Sim, você falou, você perguntou se tinha alguma coisa do inglês. Eu acho que no próprio português, na matéria que a gente tem em comum, sintaxe, nesse período, né? Sim, sim, sim. A gente costuma aprender, no período de escola, vestibular, algo bem normativo. Isso Exato. É um objeto direto. E aí a gente tem muita dificuldade, pelo menos eu tinha, em gramática, porque eu pensava muito em blocos. E a gente, ali, nesse contexto de aprender a língua, a gente aprende de uma forma mais natural. E fica tudo mais suave, mais simples, faz sentido. Mais simples. E o esforço para desconstruir tudo aquilo é
eu posso dizer, é interessante, é bem legal. Eu tô adorando ter sintaxe esse semestre, porque tá me fazendo olhar com novos olhos para um monte de coisa que eu tinha visto já, inclusive no russo. Sim, sim. Agora eu vou finalizar. Você tem alguma coisa para falar a mais? Você quer Ah, eu acrescentar? acho que. Ah, eu tenho uma coisa assim para dizer, que você quer aprender russo, quer entrar no curso de letras russo, aprenda o alfabeto uma semana antes de começar, porque é chocante aprender ser alfabetizado em uma semana. Eu falei que o alfabeto é fácil? É verdade, o alfabeto é fácil, mas muita gente tem dificuldade para pegar na primeira semana, então eu recomendo que se aprenda o alfabeto antes de entrar. É coisa simples, é muito simples. Uma, 2 semanas treinando bastante, você pega fácil e você entra já aliviado, porque a professora ela vai ensinar, já vai ensinar o alfabeto russo e vai ensinar o alfabeto russo cursivo, que já é uma coisa um pouquinho mais difícil do que o normal, mas não é um bicho de 7 cabeças, dá para levar numa boa. É só essa dica que eu dou, aprenda o alfabeto antes, que ajuda bastante, adianta muito a vida de qualquer um que vai querer entrar nesse curso. Tá, então para isso você recomenda aquele material de PDF que você havia falado, comentado? Não, 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 aquele eu não vou recomendar. O que eu Tá. recomendo para aprender o alfabeto você pode fazer do jeito que você quiser, na verdade. Já disse, é uma coisa muito simples. Você pode pegar um vídeo na internet, pode pegar uma imagem, sabe? Você pega uma imagem de uma folha A4 e você imprime, tem todas as letras do alfabeto escritas, já adianta muito. A vantagem do vídeo é que você vai poder lidar com as pronúncias, vai poder já começar a treinar as pronúncias com as suas nuances. Por exemplo, tem 2 letras do alfabeto, são 2 letras que parecem um tipo de um W, só que é um W quadradinho, e tem a próxima letra do alfabeto, que é um W igualzinho, que é um quadradinho, só que ele tem uma perninha, assim. E a diferença da pronúncia dessas 2 consoantes é baseada naquela diferença entre pronúncia branda e pronúncia suave que eu tinha falado. Então, se ser sh, a outra vai ser she. Uhum. E para quem está começando é muito difícil lidar com esses sons, então é bom você ver os vídeos enquanto você aprende as letras, porque fica muito mais fácil de associar daí. Fora isso, pode ir tranquilo, sem precisar ficar se pilhando, até porque em certos momentos do curso você vai se sentir pressionado, porque uma professora ela sempre diz que ela gosta de nivelar por cima. Quer dizer, se tem alguém que está tendo dificuldade, ela não vai facilitar o conteúdo para poder se ajustar àquela pessoa que está tendo dificuldades. Ela vai tentar fazer com que aquela pessoa que tem dificuldades esteja no nível de todas as outras pessoas para poder acompanhar o curso. É uma parada que sou um pouco estranha no começo, mas de qualquer modo funciona. Mas tem muita gente que se sente pressionada no curso. Acaba sendo rápido, acaba tendo uma carga muito grande de lições, é uma responsabilidade um pouco grande. A recomendação é que você não trabalhe enquanto esteja fazendo o curso. As professoras, elas frisam isso o tempo todo, mas isso não é verdade. É possível trabalhar e fazer o curso. Tem testemunhos de pessoas que trabalham e fazem o curso numa boa, mas, claro, se elas recomendam que você não trabalhe enquanto faz o curso, tem alguma coisa aí. Dá um pouco de trabalho. Para ter um parâmetro, a alfabetização no árabe e no hebraico dura um mês. E no russo vai ser a primeira semana. Então é importante pensar, assim, lembrar bastante disso. Aham. Mas aí é um pouco complicado, né? Tem muito. Eu acho que Ah, a sim. faculdade ela é total seletiva, né? Porque é Acaba uma tendo recomendação não trabalhar, mas como que às faz vezes se não você tem precisa como, trabalhar? sim, tem pessoas que realmente não têm. Eu tenho o privilégio de poder não trabalhar e fazer o curso, e agora eu tô fazendo essa iniciação científica que vai contar como um estágio, né? Mas não é uma coisa que todas as pessoas têm disponibilidade para fazer. Só que, e assim, é outro detalhe do curso, muitas pessoas desistem, sabe? Numa sala de 30, que começa com 30 pessoas, depois da Páscoa vai ter 20, 15. Então, você tem que avaliar bastante sobre o quanto você está disposto ou disposta a se dedicar para poder fazer esse curso. Porque ele vai ter uma exigência considerável.
Sim, sim. Eu acho que também acontece uma quebra de expectativa, como a gente tinha falado no início em relação a IEL. Eu acho que acontece também no grego, que o grego também tem um número, começa com um número alto de alunos Sim, e depois sim. cai bastante. A gente tem a matéria de EC, que é a Introdução a Estudos Clássicos, e todo mundo fica muito apaixonado na matéria Todo de mundo EC. fica deslumbrado, assim. Nossa, E eu adorei EC, a matéria preferida de longe do ciclo básico. Sim, a minha também. IEC e EL2. E aí todo mundo fica, vou fazer grego por conta de IEC, mas eu acho que tem que ser uma reflexão maior do que isso, Tem. né? Porque assim, grego é pior que russo. Sim. É bem pior, na verdade. Tanto pelos professores quanto pela língua em si. É uma língua muito difícil. Então, é o mesmo princípio. Você tem que medir muito o quanto você está disposto ou disposta a fazer, a passar por essas coisas que podem ser um pouco difíceis para poder experienciar, para você poder ler os textos do original e, enfim, fazer todas as coisas que são muito interessantes. Porque ler no original acaba sendo muito diferente. As traduções, elas nunca dão conta de passar tudo que tem que passar. E isso é absolutamente normal. A língua russa é uma língua que é muito rica em sentidos. Então, quando você pega essa literatura e lê em russo, acaba sendo muito rica em sentidos, em significados, em imagens e, enfim, todas essas coisas. Sim, sim. Eu acho que esse é um lance da tradução também, só para finalizar esse assunto. Não, mas tem tudo a ver, tem tudo a ver mesmo. Porque isso de cada palavra ser importante, e quando a gente fala no conto, né, o Paul já fala que Sim. O conto, ele trabalha nisso, ali, cada palavra que tem naquele conto, ela é pensada e ela tem um significado, e na sua língua original tem jogos de significado Jogos e também de palavras, sim. de palavras com som, sonoridade, que vai muito além do que uma tradução consegue, né? Tenta, mas às vezes não dá para ter esse mesmo nível de conteúdo. Claro, porque a significação, quando você vai fazer um estudo do texto literário, ela existe em muitos níveis. Tanto no nível do texto em si, a forma do texto, quer dizer, os sons que o texto ele tem quando você discursiviza ele, quando você, quer dizer, quando você fala ele, por exemplo, os significados que ele cria, as relações que ele cria dentro de si mesmo, as relações que, criando eles dentro de si mesmo, criam fora deles, para além deles. Então, é muito difícil traduzir um texto. Você vai ter que lidar com muitas coisas, com um vocabulário muito diferente, com nuances de sentido, com relações de sentido. Então, acaba sendo uma tarefa que exige muito conhecimento de mundo, muita erudição, o que eu que tô traduzindo não tenho, mas eu tô tentando. E essa visão, assim, uma visão de alguma coisa ampla, sabe? Sim. Mas, para finalizar, eu acho que as pessoas não... que precisam trabalhar também não se deixem se abalar por isso, não, né? se deixe... Imagina. Porque, assim, muitas coisas no curso são intimidadoras. As professoras, às vezes, são um pouco intimidadoras. Mas é um curso de russo, né? Então tem uma coisa, vai ter uma coisa um pouquinho russa, talvez, nesse. É o que todo mundo diz, pelo menos, assim. Não, as professoras são um pouco russas, assim mesmo, porque elas não vão ter medo de exigir as coisas para que você possa aprender de fato a fazer um negócio. Muitas vezes isso vai te deixar meio doido ou doida, e você vai ser impressionado, e às vezes você tem vontade de desistir, e muitas pessoas nessa desistem, mas se é alguma coisa que você considera, você pensa, você acha, ok, isso daqui pode dar certo, e você tem disposição para se esforçar, é um paraíso. Funciona muito bem, é muito legal, as experiências são muito boas, as pessoas que entram no russo são muito legais, sabe? Então vale muito a pena. E você, depois dessa mensagem toda, você pretende continuar no russo ou quer trancar o russo agora no quinto semestre? Não, imagina, eu vou continuar fazendo, vou fazer até o final. Porque a minha mensagem não está sendo muito incentivadora, né? Mas eu acho que com todo mundo é assim, porque a mensagem, o sentido final dessa mensagem não é fácil,
mas se você se dispor a isso, vai ser muito bom. Porque o choque inicial é muito grande, é muito importante, é uma coisa até um pouco tradicional, posso dizer, porque é um consenso de todo mundo. Então, eu me sinto na obrigação de falar uma coisa dessas, porque se eu falar que é uma coisa super divertida, e Sim, super sim. simples e tranquila, isso pode acabar sendo uma coisa negativa. Uhum. Mas a única coisa que eu tenho a dizer é que é muito bom, eu não penso em desistir, vou até o final, até porque é uma coisa que eu queria desde sempre. E cada vez que o tempo passa, eu vou percebendo coisas novas, possibilidades novas. Eu acho que eu hoje tento imaginar como vai ser daqui 2 anos. Eu acho que eu vou ter uma visão totalmente diferente dessas coisas e talvez seja natural. Talvez seja uma coisa normal do avanço no curso, vai ser uma coisa que inevitavelmente vai te mudar tanto não apenas por ser um curso de russo, mas por ser de maneira mais ampla o curso de letras. Eu acho que você, inclusive, tem essa opinião em comum. Quer dizer, você no primeiro ano de letras e você agora no terceiro é uma pessoa totalmente diferente. Você tem Sim, essa impressão? certamente. Porque parece que do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, muita coisa muda. Você acaba sendo obrigado a ler muito. Você vai entrar em contato com muitas visões de mundo. Então, é uma coisa muito enriquecedora. E o curso de russo, com certeza, vai ter uma contribuição essencial nisso. Uma das professoras de russo fala que quando você aprende russo, você fica muito inteligente. É a professora nativa, ela fala isso com sotaque, é muito legal. Então, e por um lado é verdade, você vai ter muito trabalho, mas o ganho é interessante. Vale a pena. Sim, eu concordo com o que você acabou de falar. Eu acho que a dificuldade na faculdade, no russo, eu acho que tem uma dificuldade maior por ser muita novidade também, Sim, sim. mas, mas a faculdade ela é pesada em qualquer área, até mesmo acho que só o português. Sim, Porque, com certeza. Até porque se você faz só português, você vai ser obrigado a pegar muita matéria optativa. sim, sim. Eu acho que a diferença da bagagem que a gente tinha antes para agora, então fica bem pesado, mas é possível, mas também vai ser difícil. Então é muito legal que você falou isso, porque realmente não é passar uma mensagem positiva, venha para o russo, porque vai ser muito bom, e depois você entra e quebra a Ah, eu queria cara, muito fazer isso. né? Eu queria muito vender o curso mesmo, falar só as coisas boas, mas eu acho que é importante falar sobre a parte difícil do curso. Sim, sim. Então é isso, Leonardo. Muito obrigada pela sua Ah, eu que participação. agradeço. Foi muito enriquecedora, realmente. Uhum. Você trouxe muitas informações para a gente, além do que eu imaginava. Obrigada. Ah, eu tô feliz com isso. Desculpa se eu fui se eu falei muito rápido porque eu me empolgo, se eu fiquei fazendo muita divagação. Eu acho que eu não levo tanto jeito assim para dar entrevistas, mas assim, se eu pude passar uma mensagem legal, explicar tudo que eu tinha que explicar, eu tô feliz. Passou sim, passou tudo. Obrigado. Então, vou finalizar, vou dar tchau. Se você quiser dar tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Galera, valeu mesmo, viu? Vou deixar na descrição as suas referências que você citou durante o vídeo, tá Uhum. bom? E é Beleza. isso. Tchau, tchau. Tchau. Mesmo, mesmo.